A Globo vai mudar o dia e o horário de transmissões do Campeonato Brasileiro na TV aberta durante o período das Olimpíadas. Saiu mais uma tabela detalhada da CBF e o conteúdo você confere a partir de agora aqui nesse vídeo. Muito bem, pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Alan Simon. Aqui você sabe onde seu time joga e fica por dentro de tudo sobre o mundo dos direitos de transmissão e da mídia esportiva. Nessa quarta-feira, a CBF lançou a tabela detalhada de mais 6 rodadas do Campeonato Brasileiro, as 6 primeiras do segundo turno da competição, ou seja, da 20ª à 25ª, e que pega justamente o período olímpico, justamente o primeiro fim de semana das Olimpíadas, e havia a dúvida do que iria acontecer. Quem viu o vídeo das Olimpíadas aqui no canal sabia que eu citei em dado momento que a seleção brasileira feminina de vôlei vai jogar contra a Polônia em um domingo às 4 da tarde, dia 4 de agosto. E aí eu falei, o que será que a Globo vai fazer com o Campeonato Brasileiro? Agora a gente descobriu. Pela tabela detalhada da CBF, a Globo decidiu transmitir os seus jogos em TV aberta nos sábados às 9h30 da noite. Um pouquinho de revival para quem é de 1997 e ainda lembra que o Brasileirão era de sábado à noite, só que naquela época era 21h40, 21h45. Mas os jogos de sábado estão de volta. Já aconteceram no Rio 2016 também. Aconteceu de ter transmissão de sábado à noite. Isso vai acontecer de novo porque, como eu venho falando, mais que alguns duvidem, a informação é a rainha sempre. A Globo vai dar prioridade total para os Jogos Olímpicos no período entre 6 da manhã e 6 da tarde. Isso valerá para todos os dias. Ou seja, com isso, o Brasileirão de domingo à tarde vai ficar exclusivo do Premier. Porque sim, continuaremos tendo domingo, 4 da tarde no Campeonato Brasileiro. Não é a faixa que foi morta, não. A Globo é que não vai transmitir mais jogos nesse horário e passou os dela para sábado à noite. E aí, outro efeito dessa mudança é que os jogos do Sport TV aos sábados também vão mudar, só que para mais cedo, né? Normalmente a faixa 4K é às 9 da noite pelo horário de Brasília, e nessas 3 semanas, nesses 3 fins de semana que a gente vai ter a Olimpíada rolando, e a Globo transmitindo jogos às 9h30 da noite, para não competir com os jogos da TV aberta, o Sport TV terá os seus jogos às 7 da noite pelo horário de Brasília aos sábados. Também vale destaque para o fato de que eles vão ter jogos nas noites de segunda-feira, né? Não vão querer preencher muito domingo à noite como estava rolando. Mas vocês vão ver que nessa tabela que a gente vai mostrar para vocês agora, tem os jogos depois das Olimpíadas também, né? Mais algumas rodadas. E aí volta tudo ao normal, inclusive com a Globo transmitindo futebol de domingo às 4 horas da tarde. Não é nenhuma conspiração, a Globo está testando. Isso já aconteceu em Olimpíadas anteriores, por exemplo, lá no Rio 2016. É um efeito de a Globo dar espaço total para Paris 2024. O terceiro tópico que vocês vão ver na tabela daqui a pouco também, a Zé TV e a Rede Furacão ganharam um jogo do Palmeiras para poder vender sem concorrência da Globo, porque eles vão transmitir Corinthians e Flamengo, e mais um jogo que já a gente vê também, num domingo, dia 1º de setembro, às 4 da tarde. E Atlético Paranaense e Palmeiras ficou sem a indicação de transmissão de nenhum canal da Globo, no caso só poderia ser TV aberta, porque é mando do Furacão. Com isso, a expectativa é de que tenha aí essa exclusividade para eles explorarem. Vale lembrar que os jogos do Atlético Paranaense em casa passam na Rede Furacão, que é um pay-per-view próprio do clube, e também na Cazé TV. Aqui no YouTube, para membros, custa R$2 por mês, e no Amazon Prime Video, dentro da assinatura Prime normal. Você não precisa pagar nada a mais. Bom, dito tudo isso, primeiramente vou passar a tabela para vocês, mas também preciso falar uma espécie de quarto tópico aqui desse vídeo, que vai ter sorteio da Copa do Brasil nesta quinta-feira, dia 18 de julho, e claro que pode haver mudanças nessa tabela, em função dos jogos da Copa do Brasil. Então, não me xinguem se você estiver vendo esse vídeo muito depois da publicação, vai xingar outro por aí, eu não tenho culpa das mudanças de tabela. Vamos ver então como ficaram as 6 rodadas desmembradas detalhadas pela CBF. Vamos lá então, 20ª rodada na tela para você, 27 de julho, sábado, é o primeiro fim de semana olímpico, às 7 da noite tem Palmeiras e Vitória no Sport TV e no Premier, e Juventude e Criciúma exclusivo do Premier. Aí, estreando a faixa da TV Globo, nessa faixa olímpica de 9h30 da noite para o Brasileirão, vamos ter Botafogo e Cruzeiro e também Fortaleza e São Paulo. Já no domingo, dia 28 de julho, às 11 da manhã, tem Red Bull, Bragantino e Fluminense exclusivo do Premier. E aí, como eu falei para vocês, a faixa das 4 da tarde continua normalmente, só que com jogos exclusivos do pay-per-view. Grêmio e Vasco da Gama, Flamengo e Atlético Goianiense. Ainda no domingo, às 7 da noite, tem Atlético Mineiro e Corinthians, também do Premier, e Cuiabá e Atlético Paranaense, outro jogo exclusivo do Premier. Na segunda-feira, dia 29, às 9 da noite, tem Bahia e Internacional, no Sport TV e Premier. A 21ª rodada para você agora, no sábado, dia 3 de agosto, é o segundo fim de semana das Olimpíadas. Às 7 da noite, Vasco e Red Bull Bragantino no Sport TV e Premier. Às 8 da noite, faixa exclusiva do Premier com Vitória e Cuiabá, Criciúma e Atlético Mineiro. Um jogo só para a TV Globo, em rede nacional, às 9h30 da noite, com São Paulo e Flamengo.
No domingo, às 4 da tarde, vários jogos, né? Fluminense e Bahia, Corinthians e Juventude, e Atlético Goianiense e Botafogo, exclusivos do Premier. E tem o Atlético Paranaense Grêmio ali, que a Cazé TV e a Rede Furacão vão poder aproveitar também. Às 7 da noite tem Internacional e Palmeiras. Na segunda-feira, dia 5, 9 da noite, tem Cruzeiro e Fortaleza. Aí passamos para a 22ª rodada, no sábado, dia 10, às 7 da noite, com Sport TV e Premier, Cuiabá e Grêmio. Às 9h30 da noite, 3 jogos para a TV Globo nesse horário dela aí, diferente do Brasileirão, né? Divisão de praças com Cruzeiro, Atlético Mineiro, Vasco e Fluminense, Corinthians e Red Bull Bragantino. No domingo, dia 11 de agosto, último dia das Olimpíadas, às 11 da manhã com Premier, Juventude e Botafogo, às 4 da tarde, também exclusivos do Premier, Bahia e Vitória, o clássico baiano, Flamengo e Palmeiras, um clássico nacional, e São Paulo e Atlético Goianiense. Às 7 da noite, 2 jogos, Fortaleza e Criciúma, exclusivo do Premier, e Internacional e Atlético Paranaense com Sport TV e Premier. Na 23ª rodada, tudo volta ao normal, né? Sábado, dia 17 de agosto, 4 da tarde, Atlético Mineiro e Cuiabá no Premier, 6h30 da tarde, 2 jogos exclusivos do Pay-Per-View, Grêmio e Bahia, Red Bull Bragantino e Fortaleza. Sport TV volta a sua faixa 4K para as 9 da noite, agora não tem mais jogo da Globo nesse horário, Fluminense e Corinthians é o jogo. E aí no domingo, volta o futebol na Globo às 4 da tarde, com 3 jogos na divisão de praças, Palmeiras e São Paulo, Atlético Goianiense e Internacional, Criciúma e Vasco da Gama. Às 6 da tarde, Cazé TV e Rede Furacão, com Atlético Paranaense e Juventude. Às 6h30, o clássico Botafogo e Flamengo é exclusivo do Premier. E na segunda-feira, dia 19 de agosto, às 8 da noite, com Sport TV e Premier, tem Vitória e Cruzeiro. Agora a 24ª rodada, no sábado, dia 24 de agosto, às 4 da tarde, Atlético Goianiense e Juventude, exclusivo do Premier, bem como Palmeiras e Cuiabá, às 6h30 da tarde, também exclusivo do Pay-Per-View. Às 9 da noite, na faixa do Sport TV, Atlético Mineiro e Fluminense. No domingo, às 11 da manhã, dia 25 de agosto, Criciúma e Grêmio, exclusivo do Premier. E aí mais 3 jogos da TV Globo às 4 da tarde, com Internacional e Cruzeiro, Bahia e Botafogo, Fortaleza e Corinthians. Às 6h30 da tarde, exclusivo do Premier, São Paulo e Vitória. Às 8 da noite, também com Premier, Flamengo e Red Bull Bragantino. E na segunda-feira, 26 de agosto, com Sport TV e Premier às 9 da noite, Vasco e Atlético Paranaense. Por fim, na 25ª rodada, 31 de agosto, sábado, 4 da tarde, exclusivo do Premier, Red Bull Bragantino e Bahia, 6h30 da tarde, também no Pay-Per-View, Cuiabá e Criciúma, às 9 da noite, Botafogo e Fortaleza com Sport TV e Premier. No dia 1º de setembro, Cruzeiro e Atlético Goianiense às 11 da manhã no Premier, 2 jogos com TV Globo, Grêmio e Atlético Mineiro, Corinthians e Flamengo, esses jogos também passam no Premier, e com Cazé TV e Rede Furacão, também às 4 da tarde, Atlético Paranaense e Palmeiras. 3 jogos no domingo ainda, 1º de setembro, às 6h30 da tarde, com Premier exclusivo, Vitória e Vasco, Fluminense e São Paulo. E com Sport TV e Premier, o clássico Juventude Internacional. Mais detalhes sobre o Brasileirão você acompanha ao longo das próximas semanas aqui no canal. Quando tiver o sorteio da Copa do Brasil, a gente vai esperar a tabela detalhada para saber quais são as partidas das oitavas de final que vão para a TV Globo, quais são as que vão ficar exclusivas do Amazon Prime Video e quais ficam no Sport TV e Premier, beleza? Então eu vou te esperar aqui no próximo vídeo, deixa o like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Esse é o canal Alan Simon, a casa da mídia esportiva. Valeu!